Olá, paz do Senhor. Eu vou estar compartilhando com vocês como foi minha conversão, como eu vim para Jesus. Caminhar com Cristo foi a coisa mais linda que aconteceu na minha vida e a coisa mais importante, né? Eu conheci Jesus com 16 aninhos e eu fui conhecer a ele através de um professor que nem de Jesus era, ele não era cristão, mas como eu fazia o curso de tradutor e intérprete, na época, no ensino médio, o meu professor nos levou no navio Doulos, onde lá as pessoas falavam inglês e tinha um tradutor. Então a intenção dele era essa, né? Que a gente conhecesse uma pessoa falando inglês e outra traduzindo. E não, então, pela primeira vez, eu pude ouvir do Evangelho. E ali eu não esqueço até hoje do rosto da missionária, olha que eu tinha 16 anos. E ela falando do amor de Jesus, da sua salvação, o que Jesus Cristo fez por mim, por nós. E ali eu com apenas 16 aninhos, quando ela fez o apelo, eu quis receber Jesus como Salvador. Então ela fez a oração e nós repetimos, todos que quisessem receber Jesus. E ao término da oração, ela falou o seguinte: quem quiser receber uma visita em casa para ensinar a palavra de Deus, né, falar sobre a Bíblia, escreve o seu nome, que aí enviaremos alguém para a sua casa. Bom, as minhas amigas da escola vai falar assim: não, não faz isso não, Vânia, porque eles vão lá e vão ficar te perturbando, eles perturbam e ficam enchendo a paciência. Aí eu falei assim: não, mas eu tenho desejo. Eu falei: eu tenho desejo desde os meus 15, quando eu fiz lá na Igreja Católica, a UCRE, né? União dos Crismandos, e eu quis muito conhecer a Bíblia, mas lá na Igreja Católica não tinha ninguém para me ensinar. E olha que eu procurei, viu? Procurei, e ninguém. Tinha uma pessoa lá, que era um homem muito, era um jovem na época, o nome dele é João, e esse João ensinava muito bem a Bíblia, mas ele tinha uma namorada muito ciumenta. Então elas falaram assim: não, você nem chega perto do João. E aí eu não fui. E orei a Deus, né, lá na cruz que tem na Igreja Católica, na São Judas Tadeu, tem uma cruz vazia. E eu me ajoelhei e falei assim: Deus, eu queria tanto conhecer Jesus, eu queria tanto te conhecer, mas aqui não tem ninguém que me ensine. Será que um dia o Senhor poderia mandar alguém para me ensinar? E aí, quando eu tive a oportunidade lá no navio, eu não deixei escapar. Eu falei: eu quero aprender a Bíblia, eu quero aprender a palavra de Deus. E foi aí que veio, né, a Neuci. A Neuci era uma moça que eu tinha 16, ela tinha uns 18 anos na época, 2 anos mais velha, e ela veio me ensinar a Bíblia, ligou para minha casa, antigamente não tinha celular, era telefone fixo. Ela ligou e falou assim: você gostaria, né? Você deixou o seu nome aqui para aprender a Bíblia. Se você quiser, eu já posso ir na sua casa. Que dia é melhor para você? Eu falei: tal dia. Ela veio, se apresentou. A Neuci era muito doce, né? E aí começou a ensinar a Bíblia para mim. E ensinou. Chegou um momento que ela sempre convidava para o culto. Ela era da Igreja Batista. Falava: Vânia, vamos lá na igreja. A Vânia é adolescente, né? Depois eu vou, e não ia. Aí quando a Neuci foi para o seminário, que ela ia para o seminário, ela chegou assim: Vânia, eu vou ter que ir embora, vou para o seminário, estudar mais a palavra, né? Ficar lá por um período maior, e só que eu não vou mais poder vir aqui. Aí você vai ter que ir na igreja. Que pena. Eu falei: poxa vida, né? Aí ela falou o seguinte: Vânia, as pessoas que ouviram do Evangelho como você, mas não se decidiram, vai ser bem mais cobradas na hora do juízo, na hora que Jesus voltar. Então, se você não seguir a Cristo agora, você vai ser muito mais cobrada. Nossa, quando eu ouvi aquilo, eu falei assim: não, eu não quero ser cobrada por Jesus. Eu vou. E eu fui. E lá na igreja comecei a aprender, né, a ouvir sobre Cristo. E o pastor Edson
todo domingo fazia apelo para receber Jesus como Salvador. Todo mundo na igreja começou a perguntar, então, Vânia, você já tem Jesus? Você é filha de Deus? Eu falei, sou, tenho Jesus, eu sou filha de Deus. Ah, tá. Aí depois chegava um outro, você já é filha de Deus? Poxa, de novo essa história, eu já sou filha. E até então ninguém me explicava essa história de ser filha ou não, né? Até que eu estava na igreja cantando, que eu amava cantar, era hinos. Lá a gente não podia bater palma, não podia levantar a mão, dar glória a Deus. Só podia bater palma na classinha dos jovens. Aí tava lá, né, cantando os hinos, muito feliz, alegre, quando o pastor fez o apelo e falou assim, quem gostaria de receber Jesus como Salvador? Aí eu escutei o Espírito Santo falando comigo, vem, vem. Eu falei, eu? Vem, Vânia, vem. Eu falei, eu? Aí daqui a pouco ficou mais forte, vem, aí eu fui. E quando eu fui lá na frente, eu recebi Jesus, né? Através de uma oração que o pastor fazia, a gente repetia. E depois que eu repeti a oração, eu fui inundada com muita alegria. A alegria do Espírito Santo me inundou, fui selada com esse dom da alegria que nunca mais me deixou, apesar de todas as circunstâncias da vida, que foram muitas. Eu já tive câncer de mama, retirei a mama direita, já tive muitos problemas, né? Muitos familiares, mas o Senhor nunca tirou, nunca foi embora essa alegria da minha vida. E eu louvo a Deus por isso, né? Glória a Deus. E aquele João, da Igreja Católica, eu fui revê-lo na Igreja Batista, que eu fui para uma outra Igreja Batista, onde o pastor era avivado, o Batista avivado, o pastor Josué Martins, que dava aula para mim na PEC, né, para todos. Eu fiz a PEC, que é a Aliança Pró Evangelização das Crianças, de 1 ano. E ele era um dos professores, e muito avivado, tudo. Eu falei, eu vou atrás desse pastor, e fui. E lá eu comecei a congregar, e muita gente da minha igreja começou a passar para a igreja dele. Até o pastor falou, Edson, eu sabia que você ia também. A sua amiga foi, a Tânia, foi a que também te, né, discipulou, Neuci. Eu sabia que você ia para lá também. E lá eu pude conhecer, né, mais sobre Jesus, os dons do Espírito, de uma maneira mais intensa, né, que o pastor José sempre foi muito intenso. E lá eu pude rever o meu querido João, que era da Igreja Católica, que tinha uma namorada ciumenta. E casei com o João. Estamos casados há 40 anos, para a glória de Deus. Esse ano faz 40 de namoro com casamento, que foi 1 ano de namoro, né? Então, esse ano faz 40. Então, eu louvo a Deus todos os dias, porque o Senhor escutou a minha oração lá na Igreja Católica e Ele trouxe-me até o navio Doulos, usou um professor de inglês que nem cristão era, para que eu pudesse ouvir sobre Jesus Cristo. Então, eu louvo a Deus, porque o Senhor me alcançou, porque eu entendi que eu não era filha, mas eu precisava me tornar filha de Deus, que nem fala em João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, a gente só se torna filho quando a gente recebe Jesus, quando a gente entende o sacrifício dele na cruz por nós, por todos os nossos pecados. E que Jesus está vivo, ele venceu a morte e ressuscitou. E por isso pode nos dar vida e vida em abundância. Então, eu só tornei filha quando eu recebi Jesus, porque antes eu não era filha, era uma criatura de Deus, criada por Deus. Mas filha é aquele que recebe. Então, nascer de novo, que nem está lá, né? Em Coríntios, 1 Coríntios 5,17, né? Aquele que está em Cristo, nova pessoa é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém? Que Deus te abençoe, que você seja edificada com esse testemunho da minha conversão, porque Jesus,
Ele dividiu a história da minha vida com 16 anos. Antes de Cristo, era uma pessoa totalmente perdida, sem saber para que fazer da minha vida, né? Sem rumo, sem direção, achando que a vida era nossa, para que viver, né? Vida boba, cresce, eu ficava pensando, eu vou nasci, cresci, vou morrer, mas que coisa estranha. Qual é o propósito da vida? Eu já me perguntava com 16 anos. E o Senhor me mostrou que Ele me criou para a glória dEle, para se tornar filha dEle, para viver o melhor de Deus na terra e depois um dia estar com meu Pai no céu. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.